Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a física e a química de átomos, de moléculas e de cristais. Muito bem, dando prosseguimento, então vamos escrever aqui, com base nos livros de química, vamos escrever uma importante nomenclatura. Aqui vamos reorganizar. Dado um elemento químico qualquer, esse elemento químico pode ser, aqui nós podemos considerar que associado a esse elemento químico existe o número de prótons, aqui indicado com o Z, denominado também de número atômico. Também podemos entender que existe o número de nêutrons e aqui a massa atômica. Essa massa atômica, ela é considerada de modo de nós entendermos que existe número atômico, ou seja, número de prótons. Vamos escrever assim, número de prótons, se nós escrevermos número de prótons multiplicado pela massa do próton, mais número de nêutrons multiplicado pela massa do nêutron, isso é possível escrever, sabendo, e nós mostraremos oportunamente qual é o valor de massa em grama ou em quilograma. Também podemos utilizar alternativamente a unidade de massa atômica, Então, por exemplo, aqui um próton ou um nêutron é considerado como possuindo uma unidade de massa atômica. Uma unidade de massa atômica é representada aqui por um próton e por um nêutron. Então, se nós utilizarmos essa nomenclatura de unidade de massa atômica, nós podemos escrever a massa atômica como o número de prótons mais o número de nêutrons. E então podemos escrever Z mais o número de nêutrons. E se nós precisarmos obter o número de nêutrons, então nós temos massa atômica menos número atômico, ou seja, menos número de prótons. Aqui está, essa é uma possibilidade. E o número de massa, em geral, como que ele é representado, se nós considerarmos um elemento químico qualquer, o número de massa atômica está expresso aqui na parte superior esquerda do elemento. Então, por exemplo, hidrogênio 1, aqui está a unidade de massa atômica e seus respectivos isótopos, hidrogênio 2, hidrogênio 3, então a unidade de massa atômica está aqui, indicando hidrogênio 1 com uma unidade de massa atômica, indicando que no núcleo existe somente um próton. Hidrogênio 2, o isótopo 2 do hidrogênio, então nós temos 3 isótopos aqui conhecidos para o hidrogênio, hidrogênio 1, hidrogênio 2 e hidrogênio 3. O isótopo 1 do hidrogênio apresenta um próton e 0 nêutrons, compondo o núcleo. Isótopo 2 do hidrogênio apresenta um próton e um nêutron, compondo o núcleo, e isótopo 3 do hidrogênio apresenta um próton e 2 nêutrons, compondo o núcleo. Então, essa unidade de massa atômica, essa massa atômica está expressa na extremidade superior esquerda, para quem está observando frontalmente o quadro. Muito bem. Então, essa é uma nomenclatura muito utilizada nos livros, nos manuais de química. Muito bem. Então, agora, vamos falar sobre massa atômica relativa. Aqui está, vamos falar sobre massa atômica relativa.
massa atômica relativa. E inicialmente vamos entender o conceito de unidade de massa atômica. Isso é entendido assim como uma unidade de massa atômica. Uma unidade de massa atômica. Que definição alternativa é essa? Alternativa é pelo fato de que a massa no Sistema Internacional de Unidades é expresso, é medido, é aferido, é mensurado em termos de quilograma, ou seja, 1000 gramas. E aqui, considerando que a massa dos átomos é sempre menor do que 10 elevado a menos 25, pois conforme os manuais dos laboratórios de química e os laboratórios de física nos mostram, o que está catalogado pela química e pela física é de que o maior átomo catalogado recentemente, nos últimos décadas catalogado na tabela periódica, é um átomo que tem uma massa que é da ordem de 10 elevado a menos 25 kg, ou seja, dessa ordem aproximadamente, eu não sei exatamente qual é, mas é da ordem de 10 elevado a menos 25 kg, o que é um valor extremamente, realmente muito baixo. Então, para efeito de evitarmos o uso de base 10, então os laboratórios, os químicos e os físicos entenderam oportunamente que é interessante utilizar como padrão o isótopo 12 do carbono. Então, como padrão, nós temos o isótopo 12 do átomo de carbono. E esse isótopo 12 do átomo de carbono é expresso dessa maneira, carbono 12. Então, o que é uma unidade de massa atômica? Uma unidade de massa atômica é considerado como 1 sobre 12 multiplicado pela massa em quilograma do átomo do isótopo 12 do carbono. Do isótopo 12 do carbono. Ou seja, em outras palavras, 1 dividido por 12 multiplicado pela massa do isótopo 12 do carbono. Aqui está. Então isso implica, por regra de 3 simples, que a massa do isótopo 12 do carbono é 12 vezes a unidade de massa atômica. Ou seja, e nós sabemos que o número de prótons ou número atômico associado ao carbono é igual a 6. Nós temos 6 prótons compondo o núcleo do carbono. E o isótopo 12, necessariamente, o isótopo 12 do carbono é composto de 6 prótons mais 6 nêutrons. Muito bem, apresentando por conseguinte uma massa atômica, o isótopo 12 do carbono é igual a 12 unidades de massa atômica, pois uma unidade de massa atômica representa aí, nós mostramos em aulas anteriores, que uma unidade de massa atômica, como aqui, uma unidade de massa atômica está associada a um próton, também está associado a um nêutron. Então nós temos 12 unidades de massa atômica, então uma unidade de massa atômica é 1 dividido por 12 da massa do isótopo 12 do carbono. Aqui está. Muito bem, então vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.